Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa segunda parte do simulado FCC. Show de bola, tá? Então, segunda parte a partir da questão 11. Espero que já tenham resolvido todas. Então tá aí disponível, resolvam todas as questões. Depois retirem, entrem no vídeo ali para identificar onde é que está a dúvida e tudo mais. Certo, queridos? Vamos lá então. Um detalhe, deem um like, deem um gostei primeiramente para nós, né? Mas eu nem assisti o vídeo ainda, como é que... Bom, bem, então dá uma assistidinha aí e marca para nós, é importante esse gostei aí, tá certo, querido? Então vamos lá. Número 11 diz o seguinte, no texto, pode-se afirmar que as aspas, no terceiro e quarto parágrafos, assinalam. Bom, aspas, é claro, eu já li o texto, já identifiquei, fácil de assinalar a resposta aqui. Mas pode ser uma palavra com sentido figurado, o discurso direto, que é muito comum, né? Uma expressão, um estrangeirismo, alguma coisa desse tipo, certo? Então vamos ver aqui. A ironia do autor diante da fala de outros. Não. Vai ao texto e identifica que não é isso. Uma ressalva diante da fala de outros. Também não é uma ressalva. O realce de certas expressões em língua estrangeira, aquilo que eu comentei, poderia ser, mas não é o caso. Dúvidas do autor em relação ao acontecimento tratado, também não. A citação exata das falas de outras pessoas no texto, é isso aqui, uma citação, um discurso direto, mostrar, essa aqui é a fala da criatura lá, são as palavras que esta, né, a pessoa tal proferiu, tá bom? Letra E, bem fácil, uma questão bem simples, boa, tá? 12. No texto é citada a seguinte frase do senador republicano americano John McCain. Querido Vladimir Putin, a primavera árabe está chegando a uma vizinhança perto de você. Essa fala, bom, aqui demanda aqui um certo conhecimento, né? Então, essa primavera árabe é uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África. Então ele fez referência a essa onda de manifestações, quando ele falou isso, né, para o Putin. Ele está chegando aí perto, sabe? E aí, tanto que ele comenta aqui no finalzinho, ele diz assim, ó, dá um certo prazer, é verdade, ver Putin suar um pouco, como qualquer ditador ou semi-ditador. Né? Suar, né? Ficar com medão aí, tá suando, tá bom? Muito bem, queridos. Letra A. Mostra que McCain é corrupto como Putin. Não, óbvio que não, né? Tá debochando, tá ironizando. B. Ironiza a situação vivida por Putin. Tá aqui, ó. Exatamente, é o que parece. Então, dá um pinguinho do ladinho ali. Tá? Revela a solidariedade entre McCain e os jovens que atacam Putin. Tá? Não a solidariedade, porque na verdade ele ironiza, ele debocha, né? Ele não apoia, só, né, debocha o medo do Putin, né? Indica a solidariedade de McCain com o blogueiro Alexei Navalny. Então, na verdade também não é a solidariedade, como eu falei, né? Está debochando do Putin. Brinca com a falta de traquejo de McCain com a internet. Não, óbvio que não. Né? Então, com certeza a letra B, certo? Mas como eu falei, tem que ter um conhecimento prévio do que é a primavera árabe, senão o cara não entende. Muito bem. Número 13, leia o fragmento a seguir. Eu vou ler porque é uma questão de concordância, né? Tem que preencher as lacunas, então a gente precisa, né, acompanhar aqui a leitura. Tá bom? Os dois elevadores entraram em pane ao mesmo tempo e todo mundo precisou usar a escada. Por sorte dos moradores e visitantes, o prédio antigo só tinha 6 andares e ninguém se estafava em demasia para subir ao seu andar. Pontinhos os idosos, claro, mas esses, aí eu vou olhar o que vai ali, é o verbo haver. Como só tinha, ele está falando do passado, estafava, havia os idosos. Por que não haviam? O verbo haver, com sentido de existir ou de ocorrer, é impessoal, não tem sujeito, os idosos é objeto direto, certo? Claro, mas esses não precisando sair todos os dias, obrigatoriamente, poderiam
muito bem esperar. Ali é um pontinhos. Por que poderiam? Poderiam esperar. É a locução verbal, não é poderia nem poderão, tá? Porque estou falando do passado, vou fazer aqui a correlação, tá? Eu vou usar o futuro do pretérito para poder relacionar aqui, né? É o futuro que eu vou usar dentro do passado na correlação, tá? Por que poderiam? Porque o sujeito é os idosos, tá? Poderiam muito bem esperar o concerto sem inconvenientes insuportáveis. Talvez até que ficarem retidos em casa por um ou mais dias resultar-se em benefício. Por quê? Porque ficarem retidos em casa é um sujeito oracional, o verbo fica no singular. Resultar-se em algo, e aí vem então o objeto ali. Certinho? Muito bem. Então ficou como resposta da 13, letra C. 14. Uma questão de pontuação. Os sinais de pontuação estão empregados corretamente em letra A. 2 explicações do treinamento para consultores. Opa, uma vírgula entre 2 explicações e do treinamento, não. Ali é um adjunto nominal, não posso colocar. 2 explicações do treinamento, tá? Então elas fazem parte do treinamento. Certinho? Estavam dentro do treinamento, jamais uma vírgula separando o adjunto nominal. Tá? Para consultores iniciantes, receberam destaque. Aqui poderia ter uma vírgula, como vem depois o conceito de PPD e a construção, blá, blá, blá. Aquilo ali é o aposto. Posso deixar com uma vírgula ou 2 pontos. O fato é que essa vírgula aqui já derrubou tudo. Tá? E depois vem assim, ponto e vírgula, e aí vem uma adversativa. Mas, sempre, ponto e vírgula ali, até poderia, né? Mas, por outro lado, vírgula, não, mas, vírgula, por outro lado, vírgula, essa expressão por outro lado, aqui entre vírgulas, tá? Mas, por outro lado, até poderia estar sem as vírgulas, mas uma só, totalmente incorreto, tá? Vamos ver aqui a próxima frase, é a mesma, porém, todas elas são idênticas, né? Só muda a pontuação. 2 explicações do treinamento para consultores iniciantes receberam destaque, 2 pontos. Show de bola, até aqui legal. Aí vem o oposto, o conceito de PPD e a construção de tabelas price. Ponto e vírgula. Perfeito? Ponto e vírgula não encerra período. Encerrou a ideia, tá? É um período composto. Mas, vírgula, por outro lado, vírgula, olha lá, bem bonitinho, coisa mais amor, faltou falar das metas de vendas associadas aos 2 temas. Show de bola, acho que é essa aqui. Vamos ver a C. 2 explicações do treinamento para consultores iniciantes receberam destaque. Ponto e vírgula. Aqui não. Ou vírgula, né? Ou 2 pontos, separando o aposto. Tá? Não ponto e vírgula. E aí colocou uma vírgula quando encerrou essa oração e colocou mas por outro lado e outra vírgula, ficou essa expressão solta aqui e ao início de uma outra oração, uma adversativa, não tem como, totalmente desorganizada a estrutura, impossível. Tá? 2 explicações do treinamento para consultores iniciantes receberam, vírgula entre sujeito e verbo, jamais. Pois os 2 pontos estão certinho. Aí colocou uma vírgula separando lá, né, depois de tabelas price. Ali deveria ser um ponto e vírgula, porque fica mais bem dividida aqui o período, né? E a expressão por outro lado entre vírgulas, tá? Mas aquela vírgula ali derruba tudo, vírgula entre sujeito e verbo, derrubou. 2 explicações do treinamento, de novo, aquela vírgula separando adjunto nominal, não pode, tá? E depois separando o sujeito do verbo também, né? Iniciantes receberam, já era, foi, morreu. Depois aquela vírgula quando separando a oração adversativa, ou por outro lado com uma vírgula só, ferrou, letra B. Fácil, questão boa, bem fácil de avaliar, sabendo aí o funcionamento dessa estrutura sintática e a pontuação é tranquilo. Questão 15, uma questão sobre crase. Vamos lá então, leia o texto a seguir. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante, correu ao professor, lembra? Só trocar por um masculino, mas
cartomante, eu posso, é a cartomante, uma mulher, posso usar uma palavra masculina para testar. Não precisa procurar uma masculina referente especificamente a essa aqui. Uma masculina que fique bem contextualizada. Tá? Então, de A para AU, ocorre crase. Para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe, vimos que o professor, aqui é sujeito, restituiu-lhe, é um artigo apenas, não ocorre crase. Restituiu-lhe algo, então restituiu algo a alguém, restituiu algo à confiança, também é só um artigo, resposta, letra A. Certinho? Fácil, questão boa essa. 16. Leia o fragmento a seguir. Diz assim, eu vou ler porque é curtinho, né? Ao produzir uma evolução reconhecida na distribuição de renda, o desenvolvimento dos últimos anos jogou uma massa de milhões de famílias para aquele universo da chamada nova classe média, a classe C. São pessoas com novas preocupações e prioridades. Uma delas é que, com uma renda maior, às vezes só um pouco maior, passam a pagar impostos maiores e sentem-se no direito de fazer exigências mais elevadas junto aos poderes públicos. É a ideia central desse parágrafo. O que é a ideia central? Vamos ver? Os impostos aumentaram para todas as classes, inclusive a chamada classe C. Não, a ideia principal não é falar sobre isso. O desenvolvimento dos últimos anos se deve a uma maior cobrança de impostos. Não. A classe C passou a enfrentar outros percalços, visto que se sentiu lesada com a distribuição de renda. Não. O poder público precisa estar mais atento às demandas da classe C. Não. Devido à distribuição de renda, a exigência do segmento da população que passou a pagar mais impostos aumentou. Sim, é o que quis mostrar, exatamente o que ele quis mostrar nesse trecho aqui. Letra E. Boa questão, tranquila para resolver. Se leu bem, né? Lê duas vezes, né? Aquilo que a gente já comentou que é importante. Número 17. Uma questão de elementos coesivos. Leia o fragmento a seguir. Bom, aqui eu tenho que ler o fragmento sem os elementos coesivos, pelo menos duas vezes, para entender o contexto, para depois identificar o que há nas alternativas que eles oferecem, para depois ver se qual dos elementos ali que se encaixa no contexto. Então vamos lá. Reunida com os governadores, a presidente Dilma propôs um pacto fiscal. Pontinhos, faltou dizer o que o governo federal pensa em fazer. Então aí vem um porém. Então daria ali o a, o mas. Vejam que nós não conseguiríamos eliminar nenhuma das alternativas. Porém, mas e o e pode assumir o valor adversativo. Então não poderíamos eliminar nenhuma. Faltou dizer o que o governo federal pensa em fazer, pontinhos, suas contas, que andam confusas, no que tange a, em relação às, para, a respeito das, ou com. Então, no que tange às, em relação às, ficaria muito bom, para não, a respeito das, fazer a respeito, até daria. E o com, fazer com as contas ficaria meio ruim, tá? Eu acho que ficamos aqui no que tange, em relação e a respeito. Meia boca, mas vamos ver. O em relação a dá uma qualidade melhor, né, para o texto, para a argumentação. Na área de transporte, disse que investirá 50 bilhões em mobilidade urbana. Não explicou, pontinhos, de onde viria esse dinheiro. Opa, olha lá, entre vírgulas, uma conjunção intercalada. Então, dá uma olhada. Por outro lado, porém, e aí a gente vê que um porém fica legal. Por outro lado, até não ficaria tão ruim. De onde viria esse dinheiro? Olhando o orçamento em 12 anos, o país investiu apenas 1,1 bilhão nessa área, 19% do que estava previsto. Pontinhos, cálculos do site Contas Abertas. Como cálculos, não, segundo cálculos, até daria,
né? Um como. Agora percebam que porém e segundo dá uma qualidade para o texto. Tá? E o por um lado ali não ficaria bom porque no momento que eu coloco por um lado, existe outro lado. Então eu não conseguiria colocar ali por um lado, porque não apareceria por outro lado, e aí nós conseguimos identificar que a letra B é perfeita. Tá? Tem que fazer como eu disse, né? Teria que ter lido 2 vezes, com cuidado, vai colocando, vai preenchendo, vendo a lógica, tem que entender bem o texto. Tá bom? Letra B, 17. Questão 18. Eu não vou ler o texto aqui, vou comentar apenas, aí vou mostrar onde é que fala sobre isso ali. Né? No texto, o autor assinala que as vagas de ensino médio aumentaram mais proporcionalmente do que as do ensino superior. Não, ele não fala isso. O ensino médio em andamento ou concluído constitui a faixa de escolaridade da maioria. Não, ele também não diz isso. O crescimento da escolaridade está relacionado aos incentivos recebidos pelos trabalhadores das empresas privadas. Também não fala isso. Muitos profissionais conquistaram um nível mais elevado de escolaridade, o que acarretou ganhos salariais. Ele diz que não houve ganhos salariais. Então, não. Letra E. O número de trabalhadores com nível de escolaridade superior ou médio aumentou. Ele deixa isso claro bem no início do texto ali. Tá bom? Então, letra E, 18, questão boa. O trecho elevando a fatia dos brasileiros com ensino médio e superior em andamento ou concluído, de acordo com o texto expressa, olha aqui que legal essa questão, concessão, consequência, restrição, justificativa, oposição. Ah, simples, olha aqui, ó. Os trabalhadores passaram mais tempo na escola, elevando a fatia como consequência. O que aconteceu? Elevou a fatia dos brasileiros com ensino médio superior em andamento ou concluído. É uma, olha lá, consequência, letra B. Excelente questão, muito boa e muito simples. É uma questão de compreensão, tá tudo ali muito claro. Eu tenho que perceber essa relação de consequência. Existe um fato e existe uma consequência. Né? Na verdade, é uma relação de causa e consequência ali. Né? Muito bem, queridos. E a última questão, questão 20. Os trabalhadores passaram mais tempo na escola. O segmento grifado, os trabalhadores, possui a mesma função sintática que o destacado em? Simples. Olha a frase, avalia primeiramente qual a função. Passaram é o verbo, sujeito, os trabalhadores. Sujeito, vou ter que achar nas alternativas um termo que exerce a função do sujeito. Vamos ver? Letra A. O que reduz a média de ganho. O que reduz algo. A média de ganho, objeto direto. Não é essa. Houve mais ofertas. Opa, essa. Não, verbo haver, com sentido de existir, de ocorrer, é, e em pessoal não tem sujeito. Aquilo ali é objeto direto. Pim-pom. Letra C. O crescimento da escolaridade também foi impulsionado. Foi impulsionado. O crescimento foi. Aqui é sujeito. Resposta letra C. Achamos. Letra D. Elevando algo, a fatia dos brasileiros, objeto direto. Impulsionado pelo aumento do número de universidades, agente da passiva. Lá na frase, né? Isso aqui é uma voz passiva, se transformar em sujeito na voz ativa. Certo? Letra C, a número 20, então. Bem, queridos, então, aí, feita a nossa correção, o nosso canal está aí à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre lá, ô senhor, me ajuda aqui, não consegui entender, tentei resolver. Fiquem à vontade, usem, abusem. Vocês têm uma equipe de profissionais maravilhosa, com muito conhecimento. Vocês sabem que a Editora Atualizar disponibiliza totalmente gratuito o material audiovisual para vocês. Vocês podem assistir as aulas gratuitamente quantas vezes vocês quiserem, aulas de qualidade, certo? Então, usufruam. Agora, deem um gostei, importantíssimo para nós. Compartilhem o nosso material. Para nós isso é a forma de nós mantermos esse trabalho que fazemos com tanto amor para vocês. Aulas de qualidade, aulas totalmente gratuitas. Certo, queridos? Grande abraço!